Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Desconstruindo a Contabilidade Online. Nessa série eu estou contando em detalhes como funciona o negócio da maior empresa de contabilidade online do Brasil e extraindo daí os maiores insights, as principais sacadas para que você possa aplicar aí no seu negócio. No vídeo anterior nós vimos as etapas finais do funil de vendas da Contabilize, como ela faz a qualificação e o fechamento. Nós vimos, por exemplo, que ela utiliza um robô, um chatbot, para fazer a qualificação, para fazer as perguntas e aí conseguir avaliar se aquele lead pode realmente se tornar um cliente da Contabilize. E a partir daí ela conduz o lead para a etapa de fechamento. Mas antes que ele possa fechar o contrato, ele precisa concordar com os termos do contrato de prestação de serviços com a Contabilize. E esse é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos analisar em detalhe esse contrato para que você consiga entender também que tipo de cláusulas você também precisará ter aí no seu contrato. O cliente da Contabilize precisará concordar com os termos do contrato de prestação de serviços ali mesmo na tela, antes que ele possa fechar a contratação do serviço e realizar o primeiro pagamento. O contrato de prestação de serviços é composto pelo plano de pagamento, os preços dos serviços e as obrigações, tanto da Contabilize quanto do cliente. E por que esse contrato é tão importante a ponto de eu dedicar um vídeo inteiro somente para discuti-lo aqui com você? Porque você também precisará ter um contrato com cláusulas semelhantes caso queira trabalhar com processos padronizados e automatizados como a Contabilize. Porque de nada adianta você ter as ferramentas, você ter uma plataforma, ter os processos, mas deixar lacunas para que esses processos sejam burlados. Então, o contrato serve exatamente para isso, para fechar essas brechas, deixando bem claro para o cliente quais são as suas obrigações e quais são também as consequências em caso de descumprimento dessas obrigações. Vamos começar então vendo como são os planos de pagamentos e os preços dos serviços da Contabilize. Muito bem, vamos então avaliar o contrato e os planos de pagamento da Contabilize. Começando aqui pelo plano de pagamento, né? Então, a gente vê aqui a tabela para as empresas de prestação de serviços. A Contabilize atende empresas do Simples Nacional e do lucro presumido. Ela não trabalha com empresas de lucro real. E aqui uma coisa que chama atenção nessa tabela, exatamente o escalonamento de preços. Então ela tem a estratégia de baixar o preço para aquela empresa inicial, a empresa que está começando, a empresa que tem um faturamento baixo. Então ela tem um preço bem atrativo de R$ 89, mas observem que uma vez que esse faturamento cresce, ele passou de 25 mil, ele já dobra o valor da mensalidade. E depois ele dobra novamente quando passa de 50 mil. Então, o empresário menos atento pode até levar um susto se ele está ali naquele limite de faturamento, está faturando ali próximo de 25 e num determinado mês fatura um pouco mais do que 25, 25.100, 25.500, a conta vem o dobro, né? Então ele pode levar um susto se ele não ficou bem atento a esse modelo. Ele tem diferença de preço também de Simples Nacional para lucro presumido, né? E vai seguindo aí essa tendência aí do escalonamento de acordo com o faturamento. Aqui a gente tem os preços para as atividades de comércio, então ela já parte de um valor mais alto, no caso das atividades de comércio. E aqui chamou a atenção, eu fiz questão de manter da forma como estava lá no contrato, na hora em que eu extraí essas informações, e tinha um erro, claramente a gente pode ver um erro aqui, já que o valor da segunda linha, né, entre 100 e 150 mil, está menor, está bem menor do que da primeira linha, faturamento até 100 mil. Isso é claramente um erro. E aí, na própria calculadora, onde o empresário contrata o serviço, os valores estão diferentes e estão os valores corretos que eu acrescentei aqui na apresentação, né? Então, duas coisas que chamam a atenção: os preços diferenciados para serviços e comércio,
e também o escalonamento de preços de acordo com o faturamento. Seguindo aqui, ele tem valores adicionais também. Então, esse preço ele vai variar também de acordo com o número de funcionários. Então, a cada novo funcionário, na empresa de serviços, é adicionado aí R$ 29,00. No comércio, R$ 49,00. Também sócios com Prolabore também acrescentam esse valor mensal de R$ 29,00. Valores avulsos, isso é bem interessante também, vale a pena destacar aqui. Importação de notas fora do prazo. A Contabilizei taxa o empresário e ele tem que pagar como se fosse uma multa aí. Então, R$ 19,90 para empresas do Simples Nacional, R$ 49,90 para empresas de lucro presumido. Então, o contrato, a gente vai ver mais na frente, ele tem a obrigação de importar as notas até uma determinada data. Se ele passar dessa data, ele sofre essa taxação. Da mesma forma, a reemissão de guias, um serviço que muitas empresas de contabilidade, eu tenho certeza, fazem isso sem cobrar nada do cliente, embora gere um custo interno. A Contabilizei também cobra isso, deixa bem claro isso no contrato. Remissão de guias, como a guia do Simples e do FGTS. O empresário perdeu o prazo, tem que pagar não só a multa para o governo, mas também a multa para a Contabilizei. Vamos agora para os serviços que estão incluídos. No início do contrato, ela deixa claro que o serviço é prestado por duas personalidades jurídicas diferentes. Uma que ela chama de tecnologia e a outra que ele chama de contabilidade. E aí, nos serviços prestados, ele diferencia o que é que a tecnologia faz e o que é que a contabilidade faz. E a gente deixou claro isso aqui também na apresentação. Então, aqui, exemplos de alguns serviços prestados pela tecnologia. Uma elaboração de contrato de experiência, o próprio processamento da folha e recibo de pagamento, cálculo de recolhimento de FGTS, de INSS, emissão de comprovantes, Prolabore, transmissão de obrigações acessórias, ou seja, tudo aquilo, praticamente tudo aquilo que é possível automatizar, ele deixa claro que quem faz isso é a empresa de tecnologia, não é nem uma empresa contábil, é a Contabilizei Tecnologia, provavelmente por motivos fiscais. Aí agora os serviços prestados pela contabilidade, a parte de escrituração contábil, emissão de balancetes e balanço e a escrituração final. E também as demais demonstrações contábeis. Serviços que são extras, ou seja, eles são taxados, eles precisam ser solicitados através da plataforma e que a Contabilizei cobra por esses serviços. Constituição de sociedades, elaboração e alteração de contrato social, obtenção de certidões negativas, são apenas alguns exemplos aqui. A própria declaração de ajuste de imposto de renda de pessoa física, reemissão de guias de impostos, eu deixei isso aqui destacado, declaração de faturamento, planejamento tributário, cálculo de emissão de RPA, se não está incluído na mensalidade, e solicitação de parcelamento de impostos, entre outros. E tudo deve ser solicitado pela plataforma. Outra seção muito importante do contrato onde ela deixa claro quais são as empresas que ela não presta serviço. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo passado, quando falou de qualificação, mas esse ponto ele também destaca aqui no contrato, porque uma empresa eventualmente pode iniciar dentro dos critérios da Contabilizei e depois, conforme ela vai crescendo, ela pode mudar e passar a não ser mais uma empresa que está dentro do rol de atuação da Contabilizei. Então, por isso ela deixa claro esses critérios aqui. Empresas com filiais, empresas que atuam com importação e exportação, empresas com mais de 10 funcionários, com funcionários horistas, que exerçam atividades industriais, enfim, aí estão algumas atividades para as quais a empresa, se tiver enquadrada aqui, ela fica fora do escopo de atuação da Contabilizei. E o contrato pode ser rescindido unilateralmente. Bom, aí a gente avança para as obrigações da contratante, né? Ou seja, as obrigações da empresa que contrata os serviços da Contabilizei. E esse é possivelmente o ponto mais importante. O primeiro ponto é relacionado ao envio da documentação fiscal e contábil, que precisa ser enviada impreterivelmente até o 3º dia útil, segundo o contrato. Na prática, acaba sendo um pouco diferente, mas no contrato ele fez questão de ser mais rigoroso. Então, o que é que o empresário precisa fazer? Emitir ou importar as notas fiscais, importar o extrato mensal no formato OMX, é uma obrigação. Né? Isso é bem interessante, porque eu converso muito com empresários contábeis que me dizem que os clientes dele não enviam os extratos, têm dificuldade de obter os extratos, mesmo no formato
PDF e que dirá OFX. Na Contabilizei não tem conversa, está claro no contrato. Se quiser ser cliente, tem que fazer essa importação. Encaminhar os comprovantes de pagamentos de impostos e demais despesas também dentro do prazo. E tudo, como a gente já destacou, tem que ser feito pela plataforma e tudo, evidentemente, em formato digital. Ninguém pode mandar lá um calhamaço de papel. Ela faz uma exceção dizendo que o envio através de e-mail pode ser feito, mas apenas excepcionalmente se a plataforma estiver fora do ar. O empresário também precisa fornecer credenciais de acesso aos sistemas da Prefeitura e da Receita Federal para Contabilizei durante o cadastramento e precisa também adquirir e fornecer um certificado digital no modelo A1. Esse ponto ele deixa claro já desde a página de contratação. Outras obrigações, que ele sempre tem que usar a plataforma como meio de comunicação, então não adianta depois reclamar que quer falar com alguém por telefone, porque está claro no contrato que não pode, tem que ser pela plataforma. Ele precisa conceder o aceite a cada exercício e realizar junto à plataforma o processamento da folha de pagamento. Então não é possível contratar a Contabilizei só para fazer contábil e fiscal. Tem que fazer a folha também com a Contabilizei. Uma coisa a destacar aqui é que as obrigações elas são informadas apenas dentro do contrato. Muitas dessas obrigações aqui, por que ele faz isso? Para não criar uma objeção no momento da compra. Infelizmente, muita gente acaba não lendo e depois vai reclamar que não sabia. As condições de rescisão, outro item muito importante também, que também não é informado na página de contratação de forma clara e eu acredito que gere muita reclamação. Contrato 12 meses, a rescisão com aviso prévio de 30 dias, mas com multa de 30% do saldo a pagar até o próximo aniversário. Certamente isso dá margem para reclamação, principalmente por não estar bem claro no momento da contratação, lá na página da contratação. Está só lá no contrato. Então, era isso que a gente tinha aqui por hoje. O objetivo era justamente destacar esses pontos do contrato, principalmente a questão das obrigações, porque como eu destaquei aqui na abertura desse vídeo, se você quer automatizar o seu processo, quer padronizar, você não pode deixar brechas, não pode deixar cliente que quer que faz e o cliente que não faz. Não pode fazer isso, tem que ser igual para todo mundo, então tem que estar no contrato. Então fica a dica aí para você, tá bom? A gente se vê novamente aí no nosso próximo vídeo. Tchau!